Alerta máximo! No vídeo de hoje eu falo sobre a união de dois planetas perigosos para o período do Carnaval. Eu estou falando da conjunção de Marte, que é deus da guerra, com Plutão, que é deus dos mortos, pelo período de 10 a 15 de fevereiro. Olhando para esse posicionamento planetário e analisando os ciclos históricos anteriores, a penúltima vez em que Marte e Plutão estiveram juntos, só para vocês terem uma ideia, a gente teve a Covid-19, o começo do lockdown no mundo, por conta da pandemia. E a última vez em que a gente viu esse encontro, o encontro desses gigantes, aconteceu nada menos que o início da guerra na Ucrânia. Então é muito o que pode rolar a partir de agora. Esse é um vídeo que não é para deixar as pessoas em pânico, na verdade é para trazer o conhecimento das potências simbólicas e arquetípicas que representam o encontro desses dois planetas e de que maneira a gente pode ser e estar dentro de uma perspectiva pessoal e coletiva pelo mundo durante esse período. Que tal a gente conversar sobre isso? No vídeo de hoje eu me aprofundo um pouco mais em psicanálise e psicologia junguiana, psicologia analítica, para a gente entender que movimento psicologicamente profundo é esse, de que maneira ele pode incidir nas nossas vidas, de novo, pessoal e coletiva, quais são os símbolos e diante de quais acontecimentos a gente pode estar diante, o que a gente pode enfrentar para esse período. Que tal a gente conversar sobre isso, papo reto, papo sério, a partir de agora. Bom, sejam todos muito bem-vindos. Para quem acabou de chegar, eu me chamo Aline Macari, eu sou jornalista, astróloga e analista junguiana. Deixa a sua curtida, curta esse vídeo, clique no sininho para você receber as notificações e se inscreva no canal. Além disso, acompanhe a astróloga noutras redes sociais, acompanhe toda a produção de conteúdo no site oficial, nos vários dispositivos e principalmente no Instagram. Se você quiser saber mais informações sobre o meu trabalho, acompanhe no site. Pois bem, pessoal, vamos conversar a partir de agora. Eu acabei de publicar esse texto no Instagram, aí antes que a pessoa acabasse de ler, acho que ela só viu a arte, hoje em dia a gente está com uma leitura muito superficial das coisas, a pessoa já escreveu assim, a leitora, que medo! Eu disse o seguinte, olha, nem deu para acabar de ler, leia, portanto, e ao invés de ter medo, tenha conhecimento. Esse é o meu propósito, não é deixar ninguém alarmado, é a gente entender que potências são essas, para ao invés da gente se tornar vítima da situação, a gente conseguir agir de maneira consciente sobre as situações. Combinado? Bom, pessoal, vamos lá. Queria explicar para vocês o modelo mental de Freud, que é também de alguma maneira adaptado por Jung, para a gente entender que potência é essa que envolve Plutão. Bom, existe uma psicanalista que é muito interessante, gosto muito dela, Elizabeth Roudinesco. Ela tem esse livro Inconsciente Explicado para o Meu Neto, mas o que eu vou usar agora é esse modelo, esse desenho. Esse é um modelo que foi desenvolvido por Freud, o primeiro modelo imagético de Freud sobre como funcionaria a mente humana. A parte de cima, esse pedacinho da parte de cima, é a parte consciente. O que é a mente consciente? É o que a gente acha que a gente está fazendo, é o que a gente acha sobre nós mesmos. Entretanto, toda a parte de baixo d'água, essa parte imensa, enorme, é o nosso inconsciente. É a parte que nós desconhecemos sobre nós mesmos, nossos sonhos, nossos desejos, questões impulsivas, vícios, coisas muito bonitas e coisas luminosas e trevosas, eu diria. Tanto Freud, depois Jung, porque Jung foi discípulo de Freud durante muitos anos, concordam com essa imagem, que é uma metáfora, um símbolo para a representação do aspecto mental. E o que eles querem dizer para a gente é que se o inconsciente é muito maior do que a consciência, nós somos dominados pela perspectiva inconsciente da nossa mente. Nós somos dominados por coisas que nós não conhecemos. É por isso que nós devemos nos conhecer profundamente. E eu estou trazendo esse modelo mental hoje porque nós estamos diante de um planeta que fala de uma inconsciência profunda. A gente está falando hoje de Plutão, da ação de Plutão. É por isso que eu trago esse desenho para vocês. Bom, deixa eu seguir o texto. Imaginando, portanto, que a gente tem muito mais o domínio da inconsciência sobre a consciência, a vida é feita de mistérios. O comportamento humano sempre será um grande mistério. E a única coisa que
toca de uma maneira um pouquinho mais próxima é a poesia dos mitos. Quem diz isso pra gente é o grande professor de mitologia Joseph Campbell. Portanto, é por meio da mitologia, de narrativas que às vezes não tem nem pé nem cabeça, que a gente vai conseguir perceber uma verdade psicológica profunda que vai se manifestar em nossas vidas, e a partir dali que a gente tem um pequeno vislumbre desse grande mistério divino. Pois bem, portanto, vamos mergulhar nos mitos. Para a mitologia, tanto Marte quanto Plutão são deuses violentos, perigosos e temidos. Para os gregos antigos, Marte era o deus da guerra, da ação e do sexo, da sexualidade. E muitíssimo o Deus que fala pra gente, o Deus, o planeta e o princípio psicológico que falam pra gente sobre a maneira como a gente luta todos os dias. Entretanto, olhando para a narrativa mitológica, a gente está falando de uma figura que é sinônimo de guerra. Quando Marte chegava, era sinônimo de conflito, de nervosismo, de ansiedade e de discórdia. Para a astrologia, ele é o nosso planeta pessoal, o planeta da nossa ação e da maneira como a gente vai para a cama, inclusive. E para a psicologia junguiana, a psicologia de Carl Jung, é uma instância majoritariamente consciente, aquela parte lá de cima, a gente acha que a gente domina Marte. Entretanto, Plutão é a parte de baixo, é a parte inconsciente, então a gente não domina, ok? Plutão, na mitologia grega, era o deus dos mortos, o deus do underworld, o deus dos submundos. Se a gente imagina uma instância que está debaixo do limiar da Terra, tudo que está abaixo de um nível onde a gente se considera, onde a gente considera um equilíbrio para o corpo, tudo que está abaixo é inconsciência. Portanto, o iceberg é inconsciência, os submundos de Plutão também são inconsciência. Então a gente está falando aqui de uma figura que é o próprio regente do inconsciente. Para a astrologia, ele é um gigante que fica mais distante do Sol, né? Plutão é o planeta anão para os astrônomos, que fica distante do Sol da consciência. Portanto, a gente não percebe, não existe uma comunicação possível. É o planeta obscuro, escuro, distante, longe daquilo que a gente percebe, daquilo que a gente realiza, tá bom? Ele é o princípio psicológico que pode nos dominar e nos controlar sem que consigamos, portanto, nos perceber ou nos dirigir, nos controlar por meio de vícios, compulsões, surtos e uma série de outros comportamentos que são muito bacanas também, que às vezes num impulso muito bonito eles surgem e a gente nem sabia que podia surgir. Mas ele também é um planeta que fala pra gente do inconsciente das massas, do comportamento de manada e que, por ser muito distante e lento, rege, portanto, questões geracionais. Plutão tem um ciclo super lento, portanto, ele vai mobilizar todas as forças de uma determinada geração naquele signo. Plutão acabou de entrar em Aquário, não é? Pois ele está aí para movimentar, mobilizar, mudar e transformar as massas. Dentro da perspectiva aquariana, deixo o vídeo para vocês, a gente ainda vai falar um monte sobre isso. Bom, falemos sobre a união desses planetas. É muito interessante imaginar que a gente pode dominar Marte, mas a gente não domina Plutão. Então estamos sob a perspectiva de um descontrole comportamental dentro da nossa perspectiva pessoal individual e dentro de uma psique coletiva. Como dito, a união desses planetas pode, portanto, ser tremendamente perturbadora. Na astrologia não há adivinhação sobre suas ações e efeitos possíveis. É por isso que a gente faz um exercício simbólico de imaginar, que é criar uma imagem mental possível de algo que possa acontecer. Dentro disso, eu traço algumas possibilidades e exemplos de situações que podem acontecer neste período, imaginando que Marte nem entrou em Aquário ainda. Deixo o vídeo para vocês, ele entra no dia 13 de fevereiro. Mas como ele está nos últimos graus de Capricórnio, ele já está muito próximo de Plutão, cada vez mais em conjunção. Então, se eu digo que o encontro desses planetas está marcado para de 10 a 15, eu teria atenção para um período, enfim, a partir de agora. Portanto, prestemos atenção. Bom, quais são os fenômenos, os eventos que podem acontecer a partir desse encontro? Se a gente sabe que já houve pandemia, lockdown e guerras, a gente pode imaginar alguma coisa deste tamanho, tá bom? Bom, portanto, a gente poderia falar sobre alguma coisa no sentido de um grande acréscimo de violência, afinal de contas é o deus dos mortos, dos trevosos, junto com o deus da guerra. Então a gente pode imaginar que todos os conflitos da atualidade
podem se agravar, conflitos que vão desde uma escala internacional até conflitos que venham até o bairro onde a gente mora, e a gente poderia falar da possibilidade até de uma terceira guerra mundial. Existe essa possibilidade, inclusive que a gente está vendo que vários conflitos estão se acirrando no mundo, especialmente ali no Oriente Médio. Entretanto, em outros lugares do mundo também. Não saiu na mídia nacional nem na mídia internacional, só na mídia africana, o fato de que o Sudão está desde ontem completamente sem comunicação. O fato de não ter contato nenhum com o mundo exterior, estar sem internet, pode ser sinal de um golpe a caminho. Portanto, prestemos atenção em vários lugares do mundo. É justamente por causa da participação de Marte que eu estou salientando essa questão da guerra, tá bom? Esta, inclusive, é uma possibilidade para a entrada de Plutão, que acabou de entrar em Aquário. Já estou falando sobre isso há muito tempo, a possibilidade de acirramento de guerras. Deixei no vídeo, Plutão em Aquário, uma revolução a caminho, 2024. Espero que vocês já tenham assistido. Bom, a próxima possibilidade para esse encontro perigoso são catástrofes coletivas. Imaginando que a gente está no signo de Aquário, esse é um encontro que acontece no signo de Aquário. Aquário é signo das massas, da coletividade dos grupos. Portanto, alguma coisa que, unindo catástrofes, mudanças climáticas e El Niño, a gente já está vendo situações desde o ano passado, de 2023 para cá. Entretanto, nesse período a coisa pode se agravar muito. A gente sabe que está acontecendo um incêndio completamente descontrolado no Chile, centenas de pessoas já morreram. Estão acontecendo neste momento enchentes nos Estados Unidos, varrendo bairros e cidades inteiras. E no Brasil também por conta de mudanças climáticas e do El Niño, a gente está com um surto de dengue no país inteiro. Tanto é que hospitais de campanha estão sendo construídos, estão sendo montados, na verdade, em cidades como Brasília, aqui em Brasília e no Rio de Janeiro. Então toda essa mobilização coletiva vai acontecer por conta de algo que seja extremamente dramático, mas que, por outro lado, vai salientar para a gente, vai nos colocar dentro de uma perspectiva onde ou a gente contribui, colabora, coopera, ou então a situação vai ficar muito difícil. Então esse é um momento em que as tragédias exigirão de nós uma profunda solidariedade. É muito possível que em lugares específicos, e principalmente no Brasil, que é um país que é referência em voluntariado, que a gente consiga se unir, pra gente resolver uma série de questões, tá bom? Como eu escrevo no texto, às vezes é só por meio da desgraça que a gente evolui, Há vários pensamentos religiosos e filosóficos que dizem que se não for a gente estar ali, com água assim perto do nariz, que a gente não resolve. Às vezes a gente precisa mesmo estar com a água perto do nariz, que é pra gente se rebolar e resolver uma série de problemas, neste caso, em grupo, em sociedade. Bom, outra perspectiva possível, já estou falando disso há dias e muitos de nós estão vendo, são as manifestações populares, movimentos populares, ok? Sendo Aquário o signo dos coletivos, será cada vez mais, a gente vai ver cada vez mais grupos tomando as ruas a partir de manifestações e protestos. Entretanto, é bom a gente lembrar uma perspectiva de Carl Jung em se tratando do que ele chamava de contágio psíquico, que é o contágio das massas e as massas sendo levadas pelos seus afetos e as ideologias que suscitam esses afetos. Eu falei super sobre isso no vídeo Previsões 2024, deixo o vídeo para vocês entenderem mais a fundo o que Jung está falando para quem se interessar. Ok? Entretanto, é nesse período, e principalmente com Marte e Plutão em Aquário, que a gente pode ver o crescimento de manifestações e protestos, às vezes, sobre assuntos completamente díspares, como no caso de Portugal, que aconteceu há alguns dias, em que grupos completamente, dentro de perspectivas muito diferentes, estiveram face a face, no meio da rua, defendendo ideais completamente antagônicos. Aí eu escrevo aqui no texto, fico eu me perguntando se Plutão está olhando lá de cima. Na verdade, ele não olha lá de cima, ele olha lá de baixo, Ele é um deus quitônico do fundo da Terra, Será que... Como é que ele deve estar olhando para isso tudo, exigindo de nós transformação Plutão aquariana, em grupo, na vida coletiva. No final das contas, ou nos unimos ou nos extinguimos. Eu acho que é isso que Plutão está cutucando a gente, tentando dizer pra gente, Bom, outro assunto interessante que pode rolar nesses dias são grandes descobertas científicas. A união desses planetácios em Aquário
pode ser muito interessante porque Aquário é a luz da ciência, é a luz do conhecimento, ele é a sabedoria, ele é a tecnologia, tem a ver com redes sociais, grandes descobertas científicas, inteligência artificial. E é muito interessante perceber que foi no ano passado, justamente quando da primeira entrada de Plutão em Aquário, que surgiu o ChatGPT e outros dispositivos absolutamente incríveis que estão mudando a realidade da gente. Será que agora, neste período de 10 a 15, será que a gente não tem uma revolução, uma reviravolta, uma grande descoberta, um grande lançamento? Eu teria olhos para isso e aposto as minhas fichas, ou pelo menos gostaria que parte dessa descoberta, dessas descobertas e dessas invenções fosse para o benefício de todos os seres, né? Porque em Aquário o importante é a gente somar e não separar, ok? Bom, um assunto que é barra pesada, perigoso, sério, eu chamo a atenção para esse período de carnaval, porque o encontro de Marte com Plutão cai justamente no carnaval, eu falo de violência sexual. E eu estou falando aqui da união do deus do sexo, que é Marte, que por natureza tem sua violência, entretanto, ele sozinho não significa um sexo violento, digamos assim, mas a conjunção com Plutão existe sim essa possibilidade, ok? Existe algo que Jung acrescenta para a gente tentar entender essa situação, que é o que ele chama de possessão arquetípica. Falei muito sobre isso em outros vídeos de previsão e vídeo de Plutão em Aquário, tá? Como eu escrevo no texto, possuídos por forças que nem o sujeito domina, podem acontecer situações de violência contra meninas e meninos, mulheres e mulheres trans. Portanto, situações de feminicídio, estupros coletivos também não estariam descartados dentro desta conjunção, ok? E se a astrologia servir, portanto, para fazer um alerta para as pessoas, para o poder público, para as polícias e para a justiça, que assim seja nesse carnaval. A astrologia serve para indicar setas. Olha, cuidado, é para prestar atenção nessa questão. Que tenhamos, portanto, muita atenção, muito cuidado, ok, meninas e mulheres? Senso de presença, estou presente, respirando, com os pés no chão, aterrada, alerta. Eu não vou deixar de me divertir, mas eu vou me fazer muito presente aonde eu estou e compreendendo o simbólico ao meu redor. Portanto, a gente não se mete no meio de uma aglomeração enfurecida, a gente não deveria se meter em lugares escuros, a gente não deveria estar apenas com um grupo de homens te guiando por um determinado lugar. Então eu estou falando isso tudo não para a gente ter medo, mas para a gente ter precaução, ok? Como eu escrevo no texto, embora a culpa jamais seja da vítima, a vítima não tem culpa de situações como essa. É preciso entender que, em sua maioria, os agressores, principalmente numa conjunção de Marte com Plutão, estão tomados por uma força inconsciente que faz com que eles sejam dominados na possessão arquetípica de Jung por potências animalescas, primitivas e inconscientes. Então a figura, em muitos momentos, o agressor não está diante de suas faculdades mentais, não está são, ele está dentro de uma possessão arquetípica. Então ele está no momento de descontrole, ok? Portanto, a gente precisa prestar muita atenção. E há pessoas que às vezes não têm essa perspectiva e acham que é possível que alguém consiga se controlar. Em alguns casos, sim. Em outros casos, não. Como eu escrevo no texto, portanto, não superestimemos a civilidade do outro em alguns momentos, ok? Por outro lado, não em se tratando apenas de algo nocivo, perverso e cruel, especialmente para o feminino, existe um outro lado que é muito luminoso, que pode acontecer nesse encontro de Marte com Plutão, que eu chamo de libertação sexual, ok? Como eu escrevo no texto, os deuses não são bons nem maus necessariamente. Então a gente pode conduzir a nossa ação consciente para uma inclinação, digamos, mais positiva e mais luminosa. E a chance de manifestações bacanas nesse período. Esse encontro de Marte com Plutão, especialmente em Aquário, representa, por outro lado, a força do desejo da nossa libertação sexual. Ok? Cada vez mais Plutão em Aquário, signo de liberdades, da gente querer viver
de acordo com os nossos princípios, né, vão saindo da inconsciência e vão entrando na perspectiva consciente, ok? Por isso, muitos de nós, nessa conjunção, podem finalmente compreender, assumir e aceitar os seus desejos, fantasias, orientações e opções. Sair do armário para a gente viver a potência da nossa sexualidade, como a gente sonha, como a gente deseja, como a gente é inclinado, como a gente não se controla. Talvez é isso que a vida esteja te chamando, te convidando para neste período de Marte com Plutão. Bom, tudo isso rima com carnaval. Como canta Chico Buarque, não existe pecado na linha de baixo do Equador, enquanto o mundo está disputando uma série de coisas importantíssimas. Estamos aqui nesse momento áureo brasileiro, carnavalesco, né, que é tão importante em se tratando de uma perspectiva psicológica, porque é justamente no carnaval, aliás, justamente, né, ele acontece nesse ínterim, em todos os anos, entre Aquário e Peixes, que a gente entra em contato de maneira intencional com alguns dos nossos aspectos sombrios, para que a partir do momento em que a gente traga isso à tona, traga isso para a consciência, vivendo fantasias, a gente consiga integrar parte disso na nossa personalidade, a gente consiga extravasar para aguentar o resto do ano. Então a brincadeira de fantasiar-se de algo que você jamais seria na vida real é muito interessante e muito saudável. Esse é um grande equilíbrio do que Jung usa, né, da metáfora do yin-yang taoísta, do equilíbrio entre luz e sombra, que pode acontecer nesse carnaval. Então tem muita gente que fala, não gosto de carnaval. Você não sabe o que está acontecendo em nível psicológico profundo, contigo e com a sociedade, no meio da folia. É no meio da folia que a gente pode alcançar momentos muito luminosos e muito saudáveis de equilíbrio mental, psíquico. Para quem está pensando em saúde mental, vou te falar, esse é um momento muito importante. Bom, mas eu me perdi completamente. E é no carnaval que conciliamos nossas sombras, como eu já disse. Nesse período, portanto, é a união de Marte com Plutão, mas também com a Vênus, porque nesse período do carnaval a gente também vai ter um encontro com a Vênus, uma participação, ela vai estar próxima, né? E isso pode representar nada menos que o maior show da Terra. Nós, brasileiros, temos muito orgulho disso. É uma das coisas mais maravilhosas desse planeta. Um monte de gente que não se conhece, rindo e brincando uns com os outros. Eu não conheço nada mais bonito e mais aquariano, né? Essa é a nossa maravilha aquariana. No Brasil, viver o samba, viver o carnaval, viver o encontro entre pessoas que a gente não tem a menor ideia de quem sejam, né? Então, esse é um momento lindo para a gente viver o maior show da Terra, com toda a beleza, com toda a potência, com toda a sensualidade, com toda a musicalidade, com todo o tesão de Marte, com toda a nossa brasilidade. Então a gente pode fazer o maior carnaval de todos os tempos com esse encontro de Marte com Plutão, né? Bom, uma outra perspectiva possível é a gente usar toda essa potência para a força do nosso desejo. Se Marte é ação e Plutão é aquele que carrega a força de superação, de desejo, de transformação, é a união desses dois planetas que podem fazer com que a gente acesse forças e mecanismos internos para a gente alcançar sucesso numa série de coisas que a gente já vinha tentando e sonhando há muito tempo, e de repente agora que a gente... Entendeu? Bom, é como se a força de realização de Marte e Plutão fosse de uma potência tão grande que a gente conseguisse realizar nesta ocasião sonhos sonhados há tempos. Algumas pessoas, no seu mapa natal, pessoas que têm no mapa natal a conjunção de Marte com Plutão, são pessoas de grande superação, que conseguem unir uma força de ação e de transformação de si e do outro, assim, inigualável. Então pode ser incrível. E se os resultados dessas ações, né, ainda mais em Aquário, beneficiarem muitas pessoas, eu acho que o divino, o sagrado, ainda abençoa mais ainda. Bom, essas são algumas possibilidades, algumas trevosas, algumas luminosas, e tudo pode acontecer nesse encontro de Marte com Plutão. E quanto mais informações a gente tiver sobre essas potências ao nosso redor, como eu já disse, menos vítima das situações nós somos, mais escritores do nosso próprio destino nós nos tornamos.
Bom, como é que isso vai movimentar nas nossas vidas pessoais? É interessante perceber que pessoas com aspectos importantes em Aquário, principalmente nos primeiros graus de Aquário, como por exemplo Sol, Ascendente, Lua, ou mesmo Mercúrio, Marte, Marte e Vênus, né? Vênus e Marte, podem ser pessoas que vão sentir de maneira mais profunda alguns desses impactos, ora conscientes, ora inconscientes, ok? Bom, o que mais que eu escrevo por aqui? E por oposição e por quadratura, por aspectos tensos, pessoas com aspectos importantes em Touro, Escorpião e Leão também podem sentir parte dessa situação que pode, às vezes, também estar tão inconsciente que o sujeito não está percebendo ainda. Mas por isso fico alerta, ok? É interessante perceber também, caso você não tenha nada importante nesses signos, que você observe em qual área do seu mapa natal, em qual casa astrológica você tem os primeiros graus do signo de Aquário, porque é ali que vai acontecer o encontro entre Marte e Plutão. E é naquela área da vida, porque as casas astrológicas são áreas da vida, em que algo pode acontecer de maneira visível, ou às vezes de maneira muito invisível, ainda muito incipiente. Talvez aconteça e o sujeito ainda não perceba que aquilo está acontecendo consigo, ok? Bom, o que mais que a gente pode falar sobre isso? De novo, esse é um movimento enorme, como vocês podem ver, inclusive por referências históricas de ciclos da vida que podem se repetir. Ele acontece entre os dias 10 e 15 de fevereiro, mas eu já teria olhos para ele a partir de agora, que a gente preste atenção nas suas manifestações no meio da folia, no meio da terapia e no meio dos noticiários, ok? Bom, outro assunto importante é o seguinte, Marte, como eu disse, ainda não entrou em Aquário. Quem quiser entender com mais clareza como funciona o Marte em Aquário, deixo o vídeo para vocês, principalmente para quem tem aspectos importantes em Aquário. Enfim, moçada, vamos tentar trazer um sentido para isso tudo? Como eu escrevo, meu desejo mais luminoso é que essa conjunção, que desta conjunção surjam grupos, pessoas e instituições capazes de trazer a paz ao mundo, porque acima de tudo, Aquário é um signo pacifista. Embora sejam temidos os planetas em questão, Aquário é um signo relacionado a uma mitologia linda, que é a mitologia deste sujeito, que em algum momento eu posso falar sobre ele, a mitologia de Prometeu. Então, parte dos aquarianos e pessoas com aspectos importantes em Aquário também se identificam com essa narrativa, a narrativa de um herói, de um grande benfeitor para a humanidade, e quem sabe agora a gente tenha o prazer de encontrar pessoas que vão lutar por um mundo melhor, ok? Que de alguma maneira, portanto, sejamos alquimistas desse mundo, que está precisando tanto de luz nesse momento, e que a gente consiga salvar uma situação, salvar as pessoas, salvar a nós mesmos, salvar o nosso mundo, salvar alguma perspectiva, salvar sonhos, nesse período do carnaval também talvez sirva para isso. Bom, moçada, queria muito saber como é que vocês estão sentindo isso tudo, como estão percebendo as coisas, como isso de repente pode estar acontecendo na sua vida, você ainda não está sentindo, mas quem sabe possa vir a sentir daqui a pouco, ou não, isso não vai pegar todo mundo, de maneira individual. Então deixem seus comentários aqui embaixo no nosso espaço de terapia coletiva e super aquariano, que é pra gente trocar um monte. Se você acha que esse é um vídeo que traz uma luz para o seu caminhar neste planeta, por favor, eu peço, compartilhe com seus amigos e com as suas amigas. Se por acaso você ainda não se inscreveu neste canal, inscreva-se agora, que é pra gente continuar junto depois do carnaval. E eu digo depois do carnaval porque eu estou saindo para a folia. Então eu vou ficar alguns dias fora, enquanto estou eu lá pulando que nem pipoca. Vocês podem maratonar à vontade, porque o canal tem um monte de vídeos muito bacanas falando sobre as perspectivas para os próximos tempos, vídeos sobre mitologia, óbvio, sobre astrologia e um monte sobre psicologia junguiana. Muito obrigada, um beijo carinhoso para todo mundo, que a gente caia na folia com consciência e com responsabilidade, sem deixar de se divertir, mas cuidando da gente e dos outros. Como eu sempre digo, um beijo carinhoso, que o céu nos guie e que o amor nos transforme.